Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de Planejamento Estratégico. Nessa videoaula a gente vai falar sobre dois assuntos. Um deles são as escolas de pensamento estratégico, que é de um livro bastante conhecido do Henry Mintzberg, que se chama Safari da Estratégia, e o outro assunto, que é o Balanced Scorecard, uma metodologia também bastante reconhecida, consolidada para trabalhar com planejamento estratégico nas organizações. E a gente vai começar por essa última, pelo Balanced Scorecard. Essa metodologia de trabalho, de planejamento estratégico, ela se iniciou na década de 1990 a partir da observação e do reconhecimento de que não só o lucro representa o retorno para as empresas. Lógico que é muito importante, a gente está falando de uma empresa que é uma organização lucrativa, então, portanto, não pode dar prejuízo. Mas começou-se a reparar que algumas outras variáveis também contribuíam para fazer com que a empresa ela tivesse a sua lucratividade garantida. E essas variáveis não são necessariamente relacionadas a custo ou a lucratividade. A partir dessa observação, que foi feita pelos professores Kaplan e Norton, criou-se então um modelo no qual pensava-se que o planejamento estratégico ele deveria se organizar a partir de objetivos e metas financeiros e não financeiros também. E dessa ideia surgiu o modelo do Balanced Scorecard. Uma outra coisa que a gente pode colocar aí inicialmente é que esse modelo ele foi aplicado inicialmente em organizações privadas, em empresas, mas hoje é amplamente também utilizado na administração pública. Então a gente tem muito órgão público, muito governo que utiliza-se dos pressupostos do Balanced Scorecard porque ele organiza de alguma forma o planejamento estratégico de uma forma muito simples para a gente acompanhar. Ele parte da premissa de que todo planejamento ele deve ser constituído utilizando aquele ciclo da administração estratégica que pensa em elaboração de diretrizes, análise ambiental, formulação da estratégia, implantação da estratégia, mas principalmente controle estratégico. Isso significa o que mesmo? Que a gente tem que ter indicadores de desempenho que vão mostrando para a gente como as estratégias vão evoluindo ao longo do tempo. Então, o Balanced Scorecard, inicialmente, isso é fato, nasceu como uma metodologia para acompanhar desempenho, mas a efetividade da ferramenta foi tão grande que hoje ela é considerada uma ferramenta para fazer o planejamento estratégico inteiro quase de uma empresa ou de uma organização, se a gente estiver falando de uma organização pública. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais, vamos detalhar um pouco mais dessa poderosa ferramenta. O Balanced Scorecard também é conhecido como mapa estratégico. Você vai encontrar isso de repente na internet, algum tipo de literatura que for consultar. Então, mapa estratégico ou Balanced Scorecard meio que são sinônimos, tá bom? Esse mapa estratégico ou Balanced Scorecard é constituído a partir de 4 dimensões distintas, tá certo? Quais são essas dimensões? A dimensão aprendizagem e conhecimento, a dimensão processos internos, a dimensão clientes e a dimensão lucratividade financeira, tá? Então, esses 4, digamos, blocos de atividades distintos, aprendizagem, conhecimento, processos internos, clientes e financeira, mostram pra gente todas as atividades que devem ser mapeadas quando a gente pensa em planejamento estratégico. Isso na perspectiva do Balanced Scorecard, tá bom? E aí mostra também o seguinte, que nós devemos ter algum tipo de sequência para as atividades acontecerem. Então, essas 4 dimensões que eu falei agora, elas são organizadas de uma forma sequencial. Então, não é de qualquer jeito. A primeira das dimensões é a dimensão da aprendizagem e conhecimento. Por quê? É a dimensão que trata das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários da empresa. Nessa dimensão, a gente está falando da importância que tem o aprendizado, o conhecimento, o desenvolvimento, a capacitação da mão de obra que vai atender às expectativas e necessidades do cliente.
A gente pode pensar, em primeiro momento, que isso está relacionado só à questão do trabalho em si. Mas no Balanced Scorecard também incorpora perspectivas de desenvolvimento. Isso significa o quê? Que a gente tem que capacitar toda a mão de obra e pensar em estratégias de capacitação de mão de obra para fazer o trabalho em si, que é a função ali do cargo que o indivíduo exerce naquele momento, mas também capacitá-lo para se desenvolver, ou seja, buscar outras colocações dentro da empresa, de repente buscar aí uma evolução de carreira. Então, esses pontos, né, gestão do conhecimento, gestão das competências, capacitação, carreira, estão aí na dimensão da aprendizagem e do conhecimento, que é a primeira dimensão do Balanced Scorecard. Tem que ter isso para você ter a segunda dimensão. E a segunda dimensão, que se chama processos internos, vai cuidar de todos os processos que existem dentro da empresa ou da organização. Então ali a gente está colocando tudo que está relacionado de repente à manufatura, à logística, às operações, manutenção, toda a parte jurídica, de estoques, tudo você vai colocar ali dentro. E quando você está falando de processos internos, a gente está falando principalmente de como esses processos eles estão organizados e interligados um com o outro. É muito importante na dimensão de processos internos pensar em estratégias que façam com que haja um fit, ou seja, um ajuste entre as atividades. Então, tudo tem que acontecer de forma muito organizada, muito ajustada, para que o resultado de um processo seja entrada de outro processo e assim sucessivamente. Se os processos internos não estão bem organizados, se não existe uma cadeia de valor que compõe esses processos todos, não vai ser possível ir para a terceira dimensão do Balanced Scorecard, que é a dimensão dos clientes. Se tudo está, vamos dizer assim, se as pessoas estão treinadas, capacitadas, né? Se as competências organizacionais e individuais estão presentes, eu consigo fazer processos funcionarem muito bem. E se os processos funcionam muito bem, eu consigo atender o meu cliente, que é a terceira perspectiva. Nessa perspectiva de cliente, tem tudo que você imaginar que está relacionado com o comprador dos produtos ou serviços da empresa, está ali. Então, a gente está falando de pesquisa de mercado, a gente está falando de atendimento, a gente está falando de fidelização, a gente está falando de relacionamento. Todos esses conceitos que permeiam não só a área de marketing, mas outras áreas também, como a área da comunicação da empresa. Então, quando a gente fala de perspectiva de cliente, tem que ter em mente tudo aquilo que precisa ser feito para que o nosso pacote de valor, ou seja, aquilo que a empresa ou a instituição oferece, seja entregue para o cara que precisa ou quer aquele produto ou serviço. Se a gente consegue propor para o cliente alguma coisa e entregar para ele aquilo, significa que a gente conseguiu gerar valor para a empresa e também para o cliente. E se a gente consegue gerar valor para a empresa, aí a gente vai para a quarta dimensão do Balanced Scorecard, que é a dimensão financeira. E é ali onde a gente vai apurar, aí sim, todos os investimentos que foram feitos, todos os custos que ocorreram durante esse processo de fornecimento de produto ou serviço, custos fixos, variáveis, enfim, todos eles. E a partir daí a gente consegue ter a lucratividade, o resultado de fato da empresa. Então, pensar em usar o Balanced Scorecard, primeiro é pensar em ter essas 4 perspectivas funcionando. Deixar as pessoas muito bem capacitadas, organizadas, treinadas, competentes. Depois, fazer com que os processos internos rodem perfeitamente. Tudo que tem que acontecer dentro de uma empresa ou de uma organização tem que rodar redondinho para atender o cliente, entregar o valor que ele espera e aí ter a lucratividade da empresa. Então esse é o círculo virtuoso, digamos assim, que tem um Balanced Scorecard. Eu vou gravar mais um vídeo para explicar aí a operacionalização dessa ferramenta, que é bastante importante também para a gente saber, tá bom?
Então espera aí, tem mais um vídeo para assistir. Até mais!